Nós vamos falar sobre a importância do perdão. Por que é tão importante a gente falar hoje sobre a importância do perdão? Porque quando você se mantém ressentido, magoado, ferido com comportamentos de outras pessoas, você vai limitar sua própria vida. E isso traz muitos prejuízos. Dando um exemplo, imagine que você passou por um relacionamento amoroso e por conta de problemas que existiram nesse relacionamento amoroso, você se sentiu ferido, magoado, ofendido e houve uma separação. Só que como você guarda ressentimento, mágoa, existe dentro de você algo que vai afetar a sua vida amorosa daqui por diante. Então imagine que se eu me sentir ferido, magoado, ofendido por alguém, eu fico precavido em relação a futuros relacionamentos. Esse é um problema. É diferente de eu ter passado por uma experiência que foi desagradável para mim, que foi desafiante, mas eu tiro dela experiência, sabedoria e aprendo a lidar melhor com outros seres humanos, aprendo a fazer escolhas adequadas para mim, aprendo a não cair em algumas ciladas que acontecem dentro dos relacionamentos. Aí tudo bem, entendeu? Mas a gente está falando de um ferimento emocional, você ainda ferido emocionalmente, você sentindo que guarda com você algo desagradável, negativo do seu relacionamento anterior. Então, o que essa mágoa vai fazer? Vai fazer com que você, por exemplo, comece a desconfiar de si mesmo e não confiar mais, não acreditar. Vai abalar a sua autoconfiança. Algo do tipo, eu tenho que tomar cuidado, olha só as escolhas que eu fiz, olha o que eu fiz contra mim mesmo, como é que eu deixei que essa pessoa agisse assim comigo, como é que eu não percebi que ela estava fazendo isso comigo, como eu sou idiota, como eu sou tolo, como eu não percebo nada. E isso cria uma má relação com você. Você começa a duvidar da sua capacidade de distinguir, de escolher bem as pessoas, de interpretar os sinais que as pessoas emitem nos relacionamentos com você. E essa falta de autoconfiança pode abalar também a sua estima por si mesmo. Você pode começar a duvidar do valor que você tem. Pode achar que talvez você não tenha valor. Você pode começar a achar que se a outra pessoa te magoou é porque você não teve valor suficiente para ela perceber a tua importância, o teu valor na vida dela e evitar fazer isso com você. Então, isso é o primeiro problema e que é bem grave. Porque fere o teu relacionamento com você mesmo e como você estará com você em todos os momentos da sua vida. Até quando você se tranca num cômodo e está sozinho ali, você está com a sua companhia. Digamos que o bom relacionamento com a gente é a base para que todos os outros relacionamentos sejam saudáveis também. O amor por nós mesmos é o amor que torna todos os outros amores possíveis e reais na nossa vida. Se a gente tem uma péssima relação conosco, isso acaba se refletindo à nossa volta. Então, o primeiro passo, você pode quebrar o relacionamento com você por causa de mágoa, de ressentimento em relação ao comportamento dos outros, e isso vai te causar muitos danos. Isso vai fazer com que você tenha um pé atrás em relação a outras pessoas, simplesmente porque você não confia em você. Você não confia no seu discernimento, na sua capacidade de distinguir quem é apropriado, quem não é apropriado para conviver com você no dia a dia. Percebe como isso pode ser um dano grande? Mas não é só isso não, tem mais. Então imagine que além de você ter rompido a confiança com você mesmo, criado um mau relacionamento com você, acreditar que você não consegue perceber, discernir, você pode criar pensamentos bastante limitantes em relação aos relacionamentos amorosos. Ao invés de encarar que aquela experiência foi uma experiência e que ela não reflete todas as experiências amorosas que existem, pode ser que você comece a pensar que relacionamento amoroso é assim mesmo. É ruim, é difícil. Vamos supor que a pessoa tomou vantagem de você em algum momento. Você pode criar uma ideia muito generalizada, que é limitante para você, de que os relacionamentos são todos assim. Alguém se aproveita, alguém tira vantagem, alguém é aproveitado, alguém sofre enquanto que o outro se aproveita. Percebe? Você pode pegar um episódio, né, uma experiência que é pontual da sua vida e generalizar imaginando que todas as experiências são similares. E nisso você
corrompe seus filtros de percepção. Ao invés de você perceber uma pessoa que você está conhecendo agora como alguém novo, que você está descobrindo como essa pessoa é, não, você pode conhecer essa pessoa que você está vendo pela primeira vez, já achando que talvez ela queira tirar alguma vantagem. Já com o pé atrás, já tendo comportamentos dentro desse relacionamento que inicia um pouco estranhos, que podem até afastar a outra pessoa. Porque ela pode pensar, por que essa pessoa está se comportando assim comigo? Ela nem me conhece, está me tratando de uma maneira estranha. É estranho por quê? Porque não se refere a essa pessoa, se refere ao seu passado. Você está ali num novo relacionamento, conhecendo uma pessoa pela primeira vez, e ao invés de conseguir ser alguém natural na frente do outro, você é como alguém que foi traumatizado, que está reagindo ao passado e tendo uma reação desproporcional ao momento presente. Uma reação descabida para o que está acontecendo no momento presente. Isso é só um exemplo, tem muitas outras coisas. Imagine, por exemplo, que havia um acordo de fidelidade e você tem uma mágoa, um ressentimento, porque a pessoa com quem você se relacionou anteriormente feriu esse acordo de fidelidade, traiu a sua confiança e ficou com outra pessoa, né? Vocês se separaram e tudo mais. Pode acontecer de você começar a querer, porque você vai querer se relacionar, porque existe a necessidade de compartilhar a vida com outra pessoa, porque existe a carência afetiva, uma série de coisas que impulsionam você a querer se relacionar. Mas é possível que, apesar de você querer se relacionar, você tem pensamentos que são desagradáveis para você, mas parecem verdadeiros, de que não dá para confiar em ninguém mesmo, que a pessoa vai fazer acordos com você e vai te trair, que as pessoas traem mesmo, que é assim. E isso pode fazer com que você entre num novo relacionamento e, ao invés de desfrutar e vivenciar a beleza desse novo relacionamento, você está o tempo todo ali num estado de vigilância. Pode ser que você desenvolva um comportamento ciumento inadequado, pode ser que você tenha vontade de verificar, por exemplo, um celular da pessoa, que você fique duvidando que ela falou que estava num lugar e realmente estava. Enquanto o outro está com você e se sentindo bem ao seu lado e desfrutando, você está o tempo todo com medo. Por quê? Porque você passou por uma experiência ruim no passado e esta pessoa que não tem nada a ver com essa experiência ruim, ela já está sendo pré-avaliada, pré-julgada por você. Então, quando nós passamos por ressentimentos, mágoas no passado dentro, por exemplo, de um relacionamento amoroso, há uma chance muito grande da gente estragar nossa vida amorosa, da gente construir várias ideias, pensamentos, crenças que limitam nossa possibilidade de vivenciar o melhor, né? Tornam a nossa vida mais pobre, menos próspera de oportunidades e possibilidades, porque a gente simplesmente não consegue enxergar essas oportunidades e possibilidades. Vamos falar de um outro exemplo. Imagine que você ficou muito magoado, muito ferido com alguém que tinha uma sociedade comercial com você. Era seu sócio ou sua sócia e essa pessoa fez alguma coisa que levou você a sair da sociedade, mas de uma forma que está muito ressentido, muito magoado com isso. Se você não resolve a mágoa, se você não supera a mágoa, ao invés disso ser uma experiência útil de entendimento de que escolhas você deve fazer, quão claros devem ser os acordos, que contratos devem ser redigidos adequadamente no papel, como você pode conhecer melhor o ser humano, lidar melhor com as tendências humanas, ao invés de se transformar em sabedoria, vira trauma. Sendo trauma, pode ser que você saia dessa sociedade pensando que a sociedade não funciona, nenhuma sociedade dá certo, mais cedo ou mais tarde um sócio vai prejudicar, e aí você começa a limitar suas escolhas. Pode ser que surja uma oportunidade de fazer uma sociedade muito boa com uma pessoa que tem um perfil completamente diferente do seu sócio, que te feriu, que te magoou, né? No entanto, por causa do seu ressentimento, você diz não para a oportunidade. Então, veja como o ressentimento, mágoa, prejudicam, na verdade, a pessoa que está magoada e ressentida. É um prejuízo para você, simplesmente. Não prejudica necessariamente os outros, mas limita a tua vida. Você pode ter menos prosperidade na vida, você pode decidir que não vai mais ser ousado, não vai mais experimentar ter novos relacionamentos, experimentar fazer novas sociedades comerciais para prosperar e crescer. Ou seja, é como se você fizesse um pacto
com a falta de abundância, com a pobreza, como se você fizesse um pacto de trazer coisas ruins para você, limitar você, porque você não acredita ou em si mesmo, que se magoou com você, se ressentiu por não ter percebido antes, ou nos outros, ou em ambos. E aí a sua vida fica muito limitada. Aí você vai ver a pessoa que está muito ressentida, muito magoada, ou no trabalho, ou com amigos, ou num relacionamento amoroso, limitando bastante a sua vida. De repente a pessoa tem amigos, mas como ela foi magoada por um amigo, agora ela tem um pé atrás, não se entrega, não vivencia plenamente. Ela está o tempo todo com barreiras de proteção na frente dela, seja no trabalho, amigos, família, seja relacionamento amoroso, ela cria barreiras de proteção. E essas barreiras de proteção impedem a alegria de viver, o bem-estar da vida. Então muita gente fala para mim assim, mas eu não tenho que perdoar fulano ou ciclano. Por que motivo? Porque eu estou na razão. Foi a pessoa que me feriu, foi ela não merece o meu perdão. Então, perdão não tem nada a ver com a outra pessoa. Começa por aí. O perdão tem a ver com você mesmo. A outra pessoa, você pode nem dizer para ela, eu te perdoei e tal, até porque os erros dela, as falhas dela, ela vai ter que se haver com ela mesma, né? Ela vai ter que lidar com as consequências dos atos dela. Se ela agiu de uma forma que foi uma forma inadequada, imprópria, ela vai colher frutos dessas ações dela quando ela mantém essas ações com diversas pessoas. Ela pode já ter colhido frutos por ter mantido essas ações com você. Então pensa no seguinte, você não é o carcereiro nem a carcereira de ninguém. Não vale a pena ficar a vida toda como carcereiro olhando as grades enquanto você deixa outra pessoa ali prisioneira, porque ela está dentro das grades e você está do lado de fora, mas os dois enxergam a mesma paisagem o dia todo, que é a prisão. Não vale a pena, a pessoa não tem tanta importância ou valor assim, você deu importância exagerada. Quem está preso na pessoa é você, às vezes a pessoa inclusive já foi viver a vida dela. E quem está preso ao problema é você. Perdoar significa você se libertar de ressentimentos, de mágoas que limitam sua vida. Só isso. Não se trata de você dar o perdão ao outro e tal, não é necessariamente isso. A pessoa pode nem saber que você perdoou, mas você se libertou internamente, você está em paz com você e transformou aquilo que foi uma experiência desafiante, desagradável ou traumática em sabedoria. E sendo sabedoria, te ajuda a viver melhor, ao invés de te impedir e de te limitar. Veja como é diferente isso. Então, perdão é um presente que a gente dá para a gente mesmo. Quando você perdoa um relacionamento passado, perdoa a pessoa por agir como agiu, perdoa a si mesmo por ter sido permissivo em algum momento ou não ter percebido, você pode finalmente aprender com a experiência e ter grandes aprendizados que vão enriquecer a sua vida futura. E aí, relacionamentos amorosos futuros vão estar enriquecidos por essa aprendizagem e sabedoria que você adquiriu. Enquanto você não perdoa, você vai gerar empobrecimento nos seus relacionamentos futuros. Isso é a mesma coisa para o trabalho. Quando você se magoa, se ressente em relação ao trabalho, quando você perdoa, você ganha sabedoria, você perdoa a si mesmo, perdoa os outros, entende melhor como funciona a vida, consegue se posicionar de uma maneira mais próspera e adequada no seu trabalho, traz essa sabedoria para o futuro. Se você não perdoa, você traz limitação, você traz autossabotagem, uma série de coisas que fazem mal para você, mas que a intenção não é fazer mal. Então, autossabotagem, na verdade, que é o que a gente sente que está acontecendo, né? Você está magoado, está ferido, você se autossabota muito. Mas a autossabotagem, ela não é a intenção que a gente tem de prejudicar a si mesmo. De jeito nenhum, é o contrário. Se a gente for ver bem, não existe exatamente autossabotagem. Existe você tentando se proteger da vida. É você criando uma armadura de proteção que acaba sabotando alguns objetivos, projetos que requerem de você coragem, que requerem ousadia, que requerem que você dê passos à frente. Mas o medo que foi criado pela mágoa, pela decepção, pelo ressentimento, criam uma superproteção, uma armadura de proteção que impede você de ir além. Para que você não se fira novamente, esse é o objetivo, esse medo que ficou, esse ressentimento, essa mágoa, fazer com que você viva pela metade. E aí você vai sofrer, mas nem tanto assim. Mas também você vai sorrir, mas nem tanto assim. Você vai segurar
a si mesmo para se impedir de viver plenamente a vida. E a vida vivida de maneira morna é bastante desagradável e entediante. E aí é que está. Como é que eu faço para perdoar? Acho que você deve ter percebido já o valor, a importância de conseguir fazer isso, de conseguir se libertar do passado, de conseguir você perdoar a si mesmo, você perdoar as outras pessoas, porque quando você fala isso é imperdoável, significa que essa pessoa já não está mais na sua vida, mas de repente outras que virão sofrerão as consequências disso, sabe? Porque você fica ali o tempo todo na vigilância, pensando se não vão aprontar novamente. Ou mesmo quando você tem alguém com quem você vai precisar conviver. Por exemplo, imagina que alguém da família que te fez alguma coisa, causou um ressentimento, mágoa, eventualmente você vai encontrar essa pessoa. Vamos supor que você não tenha vontade de conviver, não tenha vontade de perdoar e voltar ao convívio. Mas, como é alguém da família, com uma certa frequência você vai encontrar. Veja como é ruim encontrar a pessoa e se sentir mal porque encontrou a pessoa. Ficar sabendo que ela vai num evento e falar, eu não vou porque ela vai. Isso mostra, inclusive, a sua fraqueza emocional, a sua incapacidade de lidar consigo mesmo com as suas emoções, a falta de força interior para poder estar acima das questões passadas. Então, perdoar te ajuda, por exemplo, a não se sentir mais mal, né? A pessoa está lá, eu não tenho intenção, às vezes, de conviver tanto, mesmo sendo alguém da família, porque não confio que os comportamentos da pessoa tenham mudado, tudo bem. Mas se você encontrar e não se sentir mal, não é uma maravilha? Encontrar a pessoa e sentir que é natural, conseguir até cumprimentar, né? Só tem ali um cuidado, porque sabe que talvez a pessoa não tenha mudado os comportamentos dela, que ela tem ainda aquelas tendências, percebe? Então, tá aí uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar. Perdoar não significa voltar a conviver. Você volta a conviver quando percebe que houve uma disposição da pessoa para mudar o comportamento dela e ela realmente quer fazer a mudança, tem uma intenção real, ela não está mentindo em relação a isso. Você perdoou, você gosta dela, você acha que é possível ela de verdade fazer uma mudança e não te ferir novamente. Ok. Agora, há momentos que você vai perceber que você perdoou, você se libertou do passado, perdoou a si mesmo, perdoou o outro, mas você não confia que a pessoa terá atitudes adequadas com você. Você acha que essa pessoa tem essa tendência, vai repetir esses atos, como esses atos não fazem bem a você não quer novamente uma excessiva convivência, você não quer acordos, né, não quer compartilhar a vida e coisas com ela, porque não tem essa confiança de que ela agirá bem com você. Ok também. O importante mesmo é você se libertar, você perdoar a si mesmo e perdoar o outro para ficar livre, para poder ir em direção ao futuro, pisar por o pé ali na estrada de alta velocidade da vida e pisar fundo, né? Realmente entrar na vida e viver plenamente. Porque senão você vai acumulando ressentimentos e mágoas e vai limitando a tua vida e a tua vida vai ficando cada vez mais medíocre. E como fazer isso, né? Como perdoar para poder ter essa capacidade de abraçar novas experiências, transformar mágoa e ressentimento e trauma em sabedoria, conseguir manter sua coragem, ousadia, alegria de viver, conseguir encontrar pessoas que te feriram sem ficar se sentindo mal. Quer dizer, é um presente imenso que você dá para você. Em primeiro lugar, seria importante você perceber como que você está mantendo o ressentimento e a mágoa, que tipo de pensamentos você cultiva e mantém na mente, que tornam aquilo inaceitável para você. Que tipo de imagens você fica revisitando de cenas que ocorreram para remoer e fazer mal para si mesmo. Por trás disso tudo, costuma ter uma intenção de manter a memória viva para não se ferir novamente. Mas a gente pode atender essa intenção de manter a memória viva para não se ferir novamente, simplesmente desenvolvendo a sabedoria a partir do passado e entendendo que mudanças você precisa fazer na sua maneira de pensar, de sentir, de escolher coisas no futuro, de escolher pessoas para convivência, para que você se sinta seguro que você mudou, que você consegue lidar com as coisas, que você tem mais capacidade para lidar com os seres humanos que estão à sua volta. Então, descubra quais são os pensamentos que ficam ali
se repetindo, sendo mantidos e que mantém mágoa e ressentimento? Que imagens você revisita com uma certa frequência? Que emoções você reacessa graças a esses pensamentos, essas imagens? Note que tipo de categoria, classificação você pôs para essa experiência. De repente você classificou como humilhação, você classificou como uma experiência de maldade, sabe? Coisas desse tipo. Fica bem difícil se livrar de uma mágoa, de um ressentimento, se você classifica a experiência passada com um rótulo tão dramático, com tanto drama. E normalmente esse rótulo nem é fidedigno, ele não é verdadeiro. Frequentemente você tem uma pessoa que tem desejos diferentes dos seus, que acabou rompendo um acordo com você porque teve pouco controle emocional e foi atrás dos desejos dela, e não era algo para te humilhar, não era um ato de maldade com você, nem era tão pessoal, tem a ver com o distúrbio dela, sabe? Aí quando você percebe dessa nova maneira e dá esse novo rótulo, é um desequilíbrio da pessoa, fica bem diferente de você olhar a cena do passado e classificar ela como foi uma humilhação para mim, foi uma maldade que eu recebi. Isso gera um drama gigantesco e vai gerar emoções horríveis. E as crenças que você vai ter a partir daí são as piores possíveis, e as emoções também. Então precisa revisitar tudo isso, rever e mudar essa percepção. Mudar esse acesso contínuo às imagens, esses diálogos internos que te fazem mal, crenças que você pode ter, ideias que são extremamente desagradáveis para você, mas você acha que é verdade. Essas categorias que você colocou, de foi humilhação, foi maldade, foi traição, sabe, coisas desse tipo, que dão uma dramaticidade enorme. Mudar esse acesso muito frequente a emoções, ou seja, se libertar do trauma mesmo. Tratar tudo isso para que você fique livre. E como é uma coisa que as pessoas ficam presas, às vezes anos, você precisa de uma ajuda externa. Porque você entrou numa espécie de loop mental e fica se repetindo. Os pensamentos se repetem, as emoções se repetem, todas as experiências, as sensações, as crenças. Você às vezes nem percebe que está ali, naquele loop. Você continua vivendo a sua vida, mas aquele loop mental continua existindo ali e prejudicando você, limitando suas possibilidades. Então é fundamental que você receba uma ajuda nesse sentido, que pode ser uma ajuda terapêutica para poder lidar com isso, se libertar totalmente. Se você consegue de verdade se libertar disso, é como se você renascesse, é uma vida nova. Você consegue olhar agora com novos olhos as experiências, as pessoas, a vida, ter um olhar mais puro e alegre novamente, só que de alguém que ficou mais sábio, não de alguém que é ingênuo, sabe? Então fique tranquilo, não se trata de perdoar e voltar a ser ingênuo, tolo e ser feito de idiota. Nada disso, isso são suas crenças limitantes repetindo na sua mente, certo? Não, se trata de ser uma pessoa forte, capaz, que aprendeu com a experiência, que tem uma outra sabedoria de vida e ao mesmo tempo consegue ter a coragem e ousadia para viver. Bom, espero que você tenha amado o nosso tema de hoje, gostei muito de estar aqui com você e que te ajude demais. Um beijo grande.